Oi, pessoal. Hoje eu vou estar falando um pouco para vocês referente ao BIM, né? Que é o BIM, né? Mostrar um pouco na prática, assim, a diferença que faz o BIM para a gente que está executando, né? Próprio pessoal de projeto, tá? Então, só para iniciar aqui, só para mostrar, essa é a casa que a gente vai estar falando, né? Então, é uma casa térrea, tá? Só para a gente mostrar aqui a visualização 3D dela. Tá? Para vocês terem uma ideia, né, de como seria ela acabada, né, em termos assim de fachada, né? E aí a gente vai estar entrando na sequência para mostrar para vocês tudo junto ali, a estrutura e as instalações. Então, isso daqui então falando de uma maneira mais simplificada, tá? O BIM não é exatamente isso, tá? Mas só para falar para vocês de uma maneira mais simples. O BIM não é software, tá? Ele é algo mais complexo, tem a ver com tecnologia, que você tem que ter um software, que você tem processos, você tem, então é algo mais complexo. Eu vou falar de uma maneira mais simplificada para ficar mais fácil de entender. Então, o que acontece? Você tem vários softwares que trabalham em BIM, tá? Não é só um, tem vários. O que faz com que eles se comunicam de uma maneira que eles se entendem? É que eles geram um arquivo com a extensão IFC, tá? Esse arquivo extensão IFC, todos os softwares que trabalham com o BIM conseguem enxergar esse arquivo. Então, aqui nós vamos dar um exemplo assim. Um projetista, ele fez o projeto da estrutura do steel, ele pode ter usado o software X. Um outro projetista fez a parte hidrossanitária, ele pode ter usado o software Y, e um outro projetista fez a parte elétrica, ele pode ter usado um software Z. Vamos supor, 3 softwares diferentes. Mas todos convertem para um arquivo tipo IFC. Então, todos eles conseguem importar isso e a gente vira uma coisa só. Então, isso que eu vou te mostrar. Então, no geral, aqui dá para você ver que tem a parte estrutural, hidrossanitária e elétrica. Então, por exemplo, a gente vai até erguer a casa aqui, para a gente mostrar por baixo, ó, toda a parte ali de esgoto, água pluvial, já está todo posicionado na maneira correta, onde ele entra no radier, tá vendo? Então, as partes então, já mostra que todas as conexões, e aí esses softwares BIM geram até uma lista de material baseada em tudo isso daí, os tubos, as conexões, tá? Ali na frente a gente aparece ali as cisternas que a gente tem, tá? As caixas ali laterais, né, da parte de hidrossanitário. Agora a gente vai abrir um corte aqui no banheiro para você ver o nível de detalhamento que fica, né? Então, se a gente for dar uma olhada no banheiro, a gente consegue ver ali as bancadas, né? O vaso. Então, você consegue ver toda ali, todas as instalações, tanto parte de esgoto quanto parte de águas. Então, você vê ali ó, os registros, né? Então, e todos eles já passam num lugar em que um não está interferindo no outro. Na prática, quando não tem isso, vira e mexe acontece algo assim. Aqui a gente tem um banheiro de costas para o outro e a parede é relativamente fina no estilo. Então, se não tiver compatibilizado, às vezes na prática fica muita tubulação, a gente tem que fazer muito furo extra no aço. E aqui não, se você for ver, o projetista de hidrossanitário já encaixou de uma maneira que um não interfere no outro e que não vai atrapalhar o aço em termos estruturalmente. Então você vê vários furos aqui ó, no aço. Vou te mostrar aqui. Ó. Tá vendo? Tem vários furos extras no aço. O aço já vai vir pronto assim de fábrica. Então quando a gente montar esse painel e colocar na obra, já tem a passagem exatamente no lugar onde ele deve passar. Sabe? Então isso facilita muito para a gente na obra, de não ter retrabalho, de não precisar ficar furando o aço e tal. E feito por empresa competente, né, isso funciona muito bem. Parte elétrica aqui já também, tá vendo? Então os conduítes, ó, já tem os furos extras ali, ó, aonde vai passar cada conduíte, a posição exata de cada caixinha, a locação dela, né, na altura e na distância dela. Esses aí são furos extras, ó, para essas caixinhas. Então, a gente já fez vários projetos, né, que não são compatibilizados em BIM. Então a gente tinha muito retrabalho de ficar fazendo furo extra. Aqui, ó, essa parte onde vai o quadro elétrico, né?
chega muito cabo aí. Então, se não está preparado para isso, já com os furos que tem que vir e tal, às vezes o quadro está muito grosso, a profundidade dele é muito grande, aí não dá essa parede, tem que fazer uma parede dupla. Então, tudo isso você já vai pensando no projeto. Tá? Então, o que acontece? Você otimiza tempo. Né? Então, todos os problemas ali você resolve na etapa de projeto. Aí como que resolve, né? Às vezes tem gente que pergunta, como que resolve se está tendo uma interferência? A parte hidráulica está interferindo no aço. Como que resolve? Às vezes precisa deslocar a parte de hidráulica, às vezes precisa deslocar o aço. Por exemplo, na parte de banheiro, quando a gente tem as partes dos registros de banheiro, né? A gente não pode deslocar ele. Então vamos pegar um exemplo aqui, onde está o monocomando ali, ó, do chuveiro. Ele sempre fica centralizado no box, certo? Então, se pegou numa peça estrutural que não pode ser cortada, não tem como a gente deslocar ele, né? Não tem como mudar isso, porque vai ficar estranho e ficar descentralizado no box. Então, o que, que a gente faz? O calculista do aço é que desloca um pouco o aço. Então, muitas vezes a solução vai ser do calculista do sistema, do hidráulico e do elétrico, e muitas vezes vai ser no estrutural. Eles se conversam e enxergam isso no software. Então, assim, a gente já teve a experiência disso, né? Depois que a gente começou a fazer um desses, a gente viu como é fantástico ter isso. E para você ter menos retrabalho em obra e ser mais preciso, ser mais rápido, né? Então você otimiza tempo, otimiza material e não precisa ter soluções em obra de alguma coisa que você vai mexer estruturalmente, não pode, tem que fazer um reforço e tal. Então, essa é a ideia para mostrar para vocês dessa enorme vantagem, né, de quando você faz em BIM e resolve tudo via um software que enxerga todos os sistemas juntos. Tá? Então era isso que eu ia passar para vocês por esse vídeo.